Bom dia. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui falando com vocês. Atendendo ao requisito da disciplina de Sistema de Informação Contábil, vamos estar apresentando um trabalho intitulado como Tecnologia de Apoio e Aplicativos Genéricos. Eu sou Dione, do 7º semestre de Ciências Contábeis, e vou estar representando o terceiro grupo, que é composto por mim, Dione, pela Flávia, pela Alessandra, pela Patrícia e pelo Maxwell. O nosso trabalho ele vai estar estruturado da seguinte forma. Para se atender ao que se pede no trabalho, que é argumentar, citar como exemplo e conceituar tecnologia de apoio e aplicativos genéricos, nós vamos estar trabalhando desde o sistema de informação contábil, do sistema de informação gerencial, até se chegar ao que se pretende. Inicialmente nós vamos estar falando de sistema de informação contábil. Como? Nós vamos estar tratando de sistema isoladamente, depois de informação, depois desse conjunto de sistema de informação na contabilidade. E assim se dará o nosso trabalho. Sistema. O que é sistema? Sistema é um conjunto de elementos interdependentes que formam um todo. Ou seja, para que se alcance um melhor resultado, é preciso tratar todos os elementos juntos e não isoladamente. Por exemplo, você na sua empresa, na sua organização, você precisa saber como está o ambiente externo da sua empresa. Até porque, para você atender às necessidades dos seus clientes, dos seus usuários, você precisa coletar essas informações. E como que acontece essa coleta de informação? Através dos sistemas. Por isso, dentro dos sistemas, existem sistemas abertos e sistemas fechados. O que são sistemas fechados? Por exemplo, um relógio. Um relógio ele não depende do ambiente externo para que ele trabalhe. É uma máquina que ele vai trabalhar independentemente do que acontece no ambiente externo. Já o ambiente aberto, não. As coisas que acontecem no ambiente externo, ou seja, fora das organizações, elas podem interferir no resultado esperado, elas podem interferir em todo o gerenciamento dessa organização. E qual é o objetivo do sistema? O objetivo do sistema é atender às necessidades da empresa. Por exemplo, se eu desejo controlar o meu estoque, eu preciso criar um sistema que atenda à minha necessidade, que é controlar o estoque. Informação. O que é informação? Informação é o dado que foi processado e armazenado de forma compreensível para seu receptor e que apresenta valor real ou percebido para suas decisões correntes ou prospectivas. Ou seja, qual que é o objeto dos meus sistemas? É a informação. De nada adiantaria eu colocar um sistema na minha empresa se eu não obter informação a respeito daquilo que eu preciso. E essas informações, para que eu possa considerar que ela é boa, quais são os requisitos que ela deve atender? Para uma informação ser boa, ela deve ter conteúdo, precisão, atualidade, frequência, relatividade, execução, acionabilidade, flexibilidade, adequação à decisão, valor econômico, relevância, entendimento, confiabilidade, oportunidade, objetividade, seletividade, motivação, segmentação, consistência, integração, uniformidade de critério, indicação de causa, volume, generalidade, entre outros. Aí eu pergunto para você, se não existissem os sistemas, haveria possibilidade de um gestor trazer essas informações com todas essas qualidades, com todos esses itens que eu acabei de mencionar aqui? Seria muito difícil, não é verdade? Aí então nós vemos a importância do sistema, a importância de se implantar sistemas nas organizações. Um outro fator que deve ser observado é a tecnologia. Por que a tecnologia deve ser observada? Porque na medida em que foram ocorrendo os avanços tecnológicos, foram tornando mais acessíveis as informações através dos sistemas nas empresas. Então esses sistemas eles estão diretamente ligados às tecnologias e à forma de comunicação.
No livro do Padovese, ele traz um argumento bastante importante e coerente com o que estamos falando. Diz bem assim: do modo como é utilizada nos locais de trabalho, a tecnologia da informação abrange uma gama de produtos de hardware e software que proliferam rapidamente com a capacidade de coletar, armazenar, processar e acessar números e imagens para o controle dos equipamentos e processos de trabalho e para conectar pessoas, funções e escritórios, tanto dentro quanto entre as organizações. Nós observamos aqui então que esse cruzamento de informações acontece não só dentro das organizações, mas como também entre as organizações. Bastante utilizado também nas filiais. Por exemplo, tem uma sede de uma empresa em um determinado país ou em uma determinada cidade e abre-se uma filial em um outro lugar, em uma outra cidade. Como que eu vou cruzar essas informações se eu estou falando de uma mesma empresa? Através do sistema de informação que tem como objeto a tecnologia. Que se não tivesse esses avanços, se não tivesse ocorrido esses avanços tecnológicos, a criação do computador, da internet, seria muito difícil obter essas informações. Então vejamos a importância atribuída aos sistemas de informações, vale ressaltar, e principalmente na área de contabilidade, porque todos esses controles nós trabalhamos dentro da área da contabilidade. Por quê? Porque também é função da contabilidade interpretar os fatos ocorridos no patrimônio das entidades. Nós podemos resumir então essa primeira parte de sistema de informação como um conjunto de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros agregados segundo uma sequência lógica para o processamento dos dados e tradução em informações, para com seu produto permitir às organizações o cumprimento dos seus objetivos principais. Vale ressaltar que alguns autores dizem que o sistema de informação contábil é um dos maiores, se não o maior, sistema de informação dentro das organizações. Por que eles dizem isso? Porque se ciências contábeis é a ciência social que estuda, registra, controla e interpreta os fatos sociais ocorridos no patrimônio das entidades, e você pode fazer todo esse controle, essa interpretação através de um sistema, poxa, merece o nosso reconhecimento. Sem contar que todas essas informações, elas são divulgadas, elas são publicadas dentro da contabilidade. Após essa breve introdução, nós vamos estar falando então de aplicativos genéricos e tecnologia de apoio a sistemas de informações contábeis. Os avanços tecnológicos em geral, especialmente os avanços tecnológicos de informação, permitiram a criação de um grande número de opções informacionais. Eu gostaria de abrir uma aspa aqui. Quando eu digo informacionais, eu estou me referindo a informações e não a atos informal ou informais. Pois bem, essas opções informacionais, elas foram absorvidas ou são absorvidas pelas empresas, objetivando flexibilizar e agilizar as informações. As tecnologias, os sistemas e os aplicativos são de tamanha relevância que já estão se tornando vitais dentro das organizações. Por que eu digo a palavra vitais? Porque os sistemas de informações, sem tecnologia, sem sistema e sem esses aplicativos, ele não tem vida. É justamente esses meios que dão vida a esses sistemas de informação. Tecnologia de apoio. Após realizarmos várias pesquisas bibliográficas, fazermos consultas em sites confiáveis, nós podemos conceituar a tecnologia de apoio como toda tecnologia que coleta e fornece informações. E hoje em dia, a tecnologia de apoio ela vem ganhando um espaço bastante significativo no mundo atual. Por quê? Porque antes de 1940, antes da popularização dos computadores, os sistemas de informação nas organizações
se baseavam basicamente em técnicas de arquivamento e recuperação de informações de grandes arquivos. Geralmente existia a figura do arquivador, que era a pessoa responsável em organizar os dados, registrá-los, catalogá-los e recuperá-los quando necessário. Esse método, apesar de simples, exigia um grande esforço para manter os dados atualizados, bem como para recuperá-los. As informações em papéis também não possibilitavam a facilidade de cruzamento e análise dos dados. Por exemplo, o inventário de estoque de uma empresa não era uma tarefa trivial nessa época, pois a atualização dos dados não era uma tarefa prática e quase sempre envolvia muitas pessoas, aumentando a probabilidade de ocorrerem erros. Depois, com os avanços que foram cada vez mais havendo avanços na área da tecnologia, já lá por volta de 1940 a 1952, nessa época os computadores eram constituídos de válvulas eletrônicas. Eram componentes grandes e caros, eram caríssimos para se obterem esses computadores. Era uma técnica lenta e pouco durável. Nessa época os computadores só tinham utilidade científica para poder fazer cálculos mais rápidos, algumas vezes a mais que nossa capacidade de calcular. A mão de obra utilizada era muito grande para manter um computador funcionando, para fazer a manutenção de válvulas e fios, quilômetros, que eram trocados e ligados todos manualmente. Essas máquinas, elas ocupavam grandes áreas, como salas ou galpões. A programação era feita diretamente na linguagem de máquina. A forma de colocar novos dados era por papel perfurado. Já lá por volta de 1952 a 1971, período destacado pela origem dos transitores e grande diminuição de cabos e fios, diminuição de tamanho das máquinas e aumento da capacidade de execução de cálculo. Então isso ocorreu nesse intervalo de 1952 a 1971, mais ou menos. Já de 1971 a 1981, nessa geração surgiram os microprocessadores. E com isso houve a redução dos computadores e também houve o surgimento de linguagens novas de alto nível, bem como a transmissão de dados entre computadores através de rede. Depois daí para cá, de 1981 até os dias atuais, com a nova geração em que estamos vivendo, há programas com alto grau de interatividade com o usuário e a grande rede mundial, internet. E tudo isso impulsionou ainda mais a informática, a tecnologia e principalmente as tecnologias de apoio a sistemas de informação, que nós vamos citá-las como exemplo agora. O primeiro exemplo de tecnologia de apoio: leitura ótica. Leitura ótica, tecnologia e sistema de leitura automática, normalmente efetuado por meio de conceito de código de barras. Aquele aparelho utilizado no supermercado para ler o código de barra é um meio de leitura ótica. Vocês já imaginaram o que aconteceria se não existisse essa tecnologia de apoio à leitura ótica, principalmente nos mercados? Nós podemos ver que isso não se limita apenas em mercado. Até nos escritórios de contabilidade, quando se lança as notas fiscais, se faz por meio da leitura do código de barra. Então vejamos que esse benefício se estendeu para toda a sociedade. Um outro exemplo também de tecnologia de apoio: etiqueta inteligente. É um microchip capaz de armazenar grandes quantidades de informações, como por exemplo, data de validade, processo de produção, descrição do produto, lote, entre outros. O uso desse mecanismo pode permitir que processos como inventário na central de distribuição, estoque
ou as próprias gôndolas sejam feitos de forma instantânea, agilizando a operação, reduzindo custos, diferenças físicas e contábeis. Então percebamos aí uma outra tecnologia de apoio que traz grandes benefícios. Essa etiqueta inteligente, ela é como se fosse uma evolução da leitura ótica. Mas qual é a diferença entre as duas? Que nessa etiqueta inteligente, ela consegue armazenar mais informações que a leitura ótica. Escanerização. A escanerização é uma tecnologia de copiagem de documentos com palavras, números, imagens e transforma em entrada de dados para o sistema de informação. Então ela copia tudo o que você deseja e depois ela faz o que? Ela transforma em dados que vão alimentar o sistema de informação. Um outro exemplo também de tecnologia de apoio: coletores eletrônicos de dados. O que é esse coletores eletrônicos de dados? É um equipamento utilizado para a coleta de informações, que depois serão utilizados em um sistema específico, controle de estoque, controle de consumo, relatórios, os relatórios em geral. Como exemplo de coletores eletrônicos de dados, temos cartão de ponto de trabalho automático, sistema de controle de pessoal, crachás eletrônico e etc. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui nesse coletores eletrônicos de dados. Quando eu cito como exemplo o cartão eletrônico de ponto, aquele utilizado nas empresas, eu estou me referindo apenas ao cartão. Porque quando se tira, quando se faz bate-ponto, né, pela digital, já é um outro tipo de tecnologia de apoio. Esses coletores eletrônicos, nesse exemplo utilizado, ele se limita apenas ao cartão de ponto de trabalho ou ao crachá eletrônico. Mais um exemplo de tecnologia de apoio: EDI, que significa troca eletrônico de dados. Quando eu digo EDI, não pense você que eu estou me referindo a professor EDI do departamento de contábeis. Não, meus amigos. Aqui EDI significa troca eletrônica de dados. A EDI pode ser definida como um movimento eletrônico de documentos padrão de negócios entre ou dentre empresas. O EDI usa um formato de dados estruturado de recolha automática que permite que os dados sejam transformados sem serem reintroduzidos. Além disso, um uso primário da troca eletrônica de dados é transferir transações de negócios repetitivas, tais como encomendas, faturas, aprovação de crédito, de notificação, de envio. Isso significa que a troca eletrônica de dados, a EDI, hoje, contrariamente ao que muitos acreditam, não implica comunicação em tempo real. Essa tecnologia de transmissão de informações tem sido utilizada como uma ferramenta estratégica pelas empresas, com o propósito de facilitar uma transição de negócios. Mais uma vez, exemplo de tecnologia de apoio: multimídia. Esse exemplo é conhecido por todos nós, acredito. Quem aqui nunca ouviu falar em multimídia, não é verdade? Multimídia é a incorporação de som, imagens como vídeo, televisão, aos sistemas de informação. Ferramentas importantíssimas para o processo de venda das empresas, bem como a identificação de produtos e processos. Outro exemplo: telecomunicação e satélites. Incorporação de sistemas e tecnologia para a comunicação entre as empresas, tais como palestras e conferências eletrônicas, reuniões à distância, via rádio, circuito interno de televisão, sistema de segurança, entre outros. Dispositivos portáteis, equipamentos como telefones celulares, smartphones, laptops, notebook, palmatops, entre outros, são exemplos de dispositivos portáteis que estão no
do conjunto dessas tecnologias de apoio, conhecido também como dispositivos móveis. Cada vez mais ganham espaço dentro das organizações, como elementos exteriores das atividades do pessoal externo. Muitos deles permitem conexão direta com a internet via satélite, viabilizando o acesso remoto às informações corporativas, bem como enviando dados para tomada imediata de decisões e acumulação de informações, ampliando o conceito do sistema empresa como uma rede de atuação. Normalmente são utilizados, além dos gerentes, pelos compradores, vendedores, promotores de marketing e assistentes técnicos que atuam diretamente nos campos. Você já imaginou como seria a vida de um vendedor, por exemplo, se não existissem esses aparelhos de multimídia? Como ele iria tirar o pedido de um comerciante, por exemplo? Então vejamos a quantidade dos benefícios que essa tecnologia de apoio ela pode trazer através de um único meio tecnológico, a multimídia. Um outro exemplo que eu vou dar agora é o wireless. Comunicação sem fio, considerada até a nova revolução da informação. É toda e qualquer tecnologia que provém a conectividade sem nenhuma ligação fixa, como cabos ou fibras óticas. Geralmente as tecnologias wireless são baseadas em radiofrequência como meio físico de conexão, existindo então uma série de protocolos agindo sobre esse meio, também conhecido como Wi-Fi. Por exemplo, aqui na Unemat, quando vocês querem acessar a internet no notebook ou conectar pelo celular aí, o que vocês fazem? Vocês conectam através da Wi-Fi, através dessa benefício da wireless que ele fornece para vocês. Outro exemplo, às vezes vocês podem estar achando que está tudo muito maçante esses exemplos de tecnologia de apoio, mas porque o nosso trabalho em si é citar esses exemplos, falar dos benefícios da tecnologia de apoio. Um dos objetivos do nosso trabalho, né? Porque logo depois também nós vamos falar dos aplicativos genéricos. Outro exemplo de tecnologia de apoio é a biometria. O que é a biometria? Biometria é a tecnologia que identifica as pessoas com base nas suas características físicas ou comportamentais, através de comparação com dados armazenados. Em qualquer circunstância que seja necessária a identificação de um indivíduo, a biometria é a escolha indicada devido à sua segurança e facilidade de utilização. Esse sistema não implica a memorização de senha. Existem várias formas de sistemas biométricos. A mais utilizada são, como posso dizer, o reconhecimento da impressão digital, reconhecimento da assinatura manuscrita, reconhecimento facial, reconhecimento através da íris e da retina. Aqui sim entra aquele exemplo que eu usei anteriormente de reconhecimento através da digital, quando você trabalha em um ambiente onde há aquele leitor biométrico, que ao invés de você passar o cartão lá ou o seu crachá, você vai com a digital. Então aquele modelo aqui mesmo na sede administrativa da Unemat, é esse o modo em que faz o controle das pessoas, o controle do pessoal, através da leitura biométrica da digital. Um outro exemplo também de tecnologia de apoio é o VoIP ou Voice. O que é? É o protocolo de reconhecimento de voz, tecnologia de rede de telecomunicação que surgiu efetivamente ao final dos anos 90 para o reconhecimento de voz no tráfego da internet, como alternativa para a telecomunicação digital, uma alternativa que também traz uma série de benefícios. A outra parte que nos foi proposto no trabalho é argumentar, discorrer sobre aplicativos genéricos. Alguns aplicativos que denominamos genéricos podem e devem ser incorporados aos sistemas de informação
com o objetivo de agilizar e complementar o processo de integração. O primeiro exemplo de aplicativos genérico, o workflow, significa fluxo de trabalho. Em português, seu conceito é de uma sequência de passos necessários para otimizar processos de acordo com um conjunto de regras definido, permitindo que estes possam ser transmitidos de uma pessoa para outra. Nessa automação, documentos, informações ou tarefas são passadas de um participante para o outro, para a execução de uma ação de acordo com um conjunto de regras de procedimentos. A automação do processo de negócio identifica as várias atividades do processo, regras de procedimento e controle de dados associados para gerenciar. Ele representa também uma relação entre tecnologia e processos de negócio, onde cada um induz uma relação com o outro. A tecnologia do workflow faz a ligação entre a unidade de produção e escritório ou da tecnologia à cultura organizacional e acaba conectando pessoas a processos na organização. A tecnologia do workflow também atua como canal de informação, uma vez que lida diretamente com pessoas e a sua interação nas organizações. Com implantação da workflow, o fluxo dos processos de negócios de uma organização são gerenciadas e controladas a fim de garantir a execução das tarefas pelas pessoas corretas e no tempo previamente definido, ou seja, em tempo hábil. Segundo exemplo de aplicativos genéricos, Data Warehouse. A warehouse, ou armazém de dados, ou depósito de dados no Brasil, é um sistema de computação utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em banco de dados de forma consolidada. O desenho da base de dados favorece os relatórios, a análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que podem facilitar a tomada de decisão. A Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados coletados dos sistemas transacionais. São as chamadas séries históricas, que possibilitam uma melhor análise de eventos passados, oferecendo suporte às tomadas de decisões presentes e à previsão de eventos futuros. O terceiro exemplo de aplicativos genérico, bastante e muito conhecido por todos nós: e-mail ou correio eletrônico. O correio eletrônico surgiu com o objetivo de facilitar a comunicação e a troca de ideia entre as pessoas. Estavam construindo e experimentando a internet. Os documentos e mensagens eram distribuídos por correio tradicionalmente, mas esta forma era sem dúvida bem mais demorada do que por e-mail. O correio eletrônico ou e-mail tornou-se popular devido à sua grande facilidade em quebrar barreiras geográficas. Pessoas que estão em diferentes continentes podem se comunicar livremente, desde que possuam computadores ou qualquer outro dispositivo com tal finalidade a partir dessa conexão estabelecida com a internet, enviando e recebendo mensagens a qualquer hora do dia e para qualquer parte do mundo. Depois que o e-mail ou correio eletrônico começou a ser utilizado, a velocidade da comunicação aumentou sensivelmente. Com a expansão dos serviços de internet, o correio eletrônico tornou-se uma ferramenta indispensável só para agilizar a comunicação dentro das organizações
como também para agilizar processos, democratizar acesso à informação e ajudar a desburocratizar rotinas e procedimentos que muitas vezes se tornam desnecessários para se estabelecer a comunicação desejada. Intranet. A intranet é uma rede interna de computadores privada, utilizada especialmente no mundo corporativo. Neste tipo de conexão, o acesso ao conteúdo é geralmente restrito. Assim, somente é possível acessá-lo por esquemas especiais de segurança. Exemplos são sistemas de banco, sistemas bancários, de supermercados, entre outros. Há vários exemplos, mas vamos ficar apenas com esses dois. A intranet é um dos principais veículos de comunicação em corporações. Por ela, o fluxo de dados é constante, buscando reduzir os custos e ganhar velocidade na divulgação e distribuição das informações. Apesar do seu uso interno, acessando os dados corporativos, a intranet permite microcomputadores localizados em uma filial, se conectados à internet por meio de senha, acessem conteúdos que sejam em sua matriz. Ela cria um canal de comunicação direto entre a empresa e seus funcionários ou colaboradores, tendo um ganho significativo em termos de segurança. A intranet é uma versão particular da internet, podendo ou não estar conectada a ela. Vejamos que a intranet, ela pode ou não estar conectada com a internet, porque há esse pensamento de muitas pessoas que a intranet ela deve estar ligado à internet. E aqui cai por terra essa teoria. Agora, esse aplicativo genérico, tenho certeza de que todos vocês já acessaram, que é a internet. Talvez uma das mais importantes tecnologias de apoio, pois permite que a empresa e seus subsistemas se integrem à rede mundial de computadores. A rede internet é uma via de várias utilizações, tanto para expor a empresa e seus produtos, como para consultas gerais e de mercado, bem como para o próprio processo de compra, comercialização e outras operações que provavelmente surgirão. Rede mundial de computadores que se comunicam entre si utilizando uma linguagem comum. Esse é o conceito que nós podemos atribuir à internet. Rede mundial de computadores que se comunicam entre si utilizando uma linguagem comum. Cartão de crédito. Exemplo de aplicativo genérico. E aí, meu amigo, como anda o teu cartão de crédito, hein? Você sabia que ele também é um exemplo de aplicativo genérico? Não? Então preste atenção. Cartão de crédito. O acoplamento da rede mundial de cartões de crédito junto com a internet permite à empresa agilizar o processo de pagamento e recebimento de contas à distância. Então nós vemos aí quão é importante o cartão de crédito nas organizações para facilitar aí a forma de pagamento, de recebimento. Então ele exerce um papel fundamental e também se enquadra nos aplicativos genéricos. Um outro exemplo que nós vamos utilizar é o browser. O que é? É um software que permite e facilita a pesquisa e capacitação da informação dentro de um sistema ou rede de computadores. Normalmente ele é utilizado para as redes de internet e intranet, ou mesmo para um sistema ou subsistemas empresariais. Percebam vocês que todos esses exemplos que nós estamos utilizando são exemplos que há nas grandes empresas, correto?
E nós que estamos aqui em processo de formação, futuros contadores, qual é o ramo que você quer atuar? Não sei qual é, mas eu digo para você que sem os sistemas de informação, você não será um bom profissional. Se você não acompanhar esses avanços tecnológicos, se você não tiver a par de todos esses exemplos que nós damos aqui de tecnologia de apoio, de aplicativos genéricos, você infelizmente não vai ser um bom profissional. Quer um conselho? Capacite-se, busque informações e seja um bom profissional. Amados, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a vocês, obrigado pela atenção. Em nome de todo o grupo, um grande abraço para você, professora, um abraço para vocês, meus amigos. Fiquem com Deus.